Eu me lembro da primeira vez que vi Sarah. Era como se o mundo tivesse parado, como se, por um segundo, toda aquela pressa de viver se tornasse um sopro leve. Ela era tudo o que eu nunca imaginei querer, uma mulher doce, com um sorriso tímido e um olhar que enxergava tudo, até as partes de mim que eu nunca deixava ninguém ver. Eu senti o que era o amor, algo puro, completo. Eu me sentia melhor quando estava com ela. Mas um dia, a vida decidiu arrancar tudo isso de mim. Foi uma noite chuvosa, típica da cidade, e um acidente jogou Sarah dos meus braços. No instante em que recebi a notícia, senti meu coração ser esmagado, como se a única parte boa de mim tivesse partido com ela. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Amar para mim virou sinônimo de dor. Talvez seja por isso que eu tornei o homem frio que sou hoje, porque sem Sarah nada mais faz sentido. Eu nunca imaginei que a vida me traria até aqui, nunca. Eu, Miguel Fonseca, aquele que sempre fez questão de manter todos a uma boa distância. Depois da morte da minha esposa, parecia mais fácil viver sem ninguém por perto. O amor bem, para mim, era uma peça que o destino pregou para te dar esperança e depois arrancá-la brutalmente. Então fechei o que soube melhor. Acumulei dinheiro, construí um império e enterrei meus sentimentos bem fundo. O mundo estava se tornando cada vez mais cinza e, sinceramente, eu nem ligava. Mas aí a vida decidiu que eu ainda tinha algumas lições para aprender. De repente, toda a fortuna que construí evaporou. Alguém muito próximo me enganou. Me deixou sem absolutamente nada. Fui do luxo ao lixo em questão de horas. Meus amigos, as pessoas que me diziam admirar, sumiram tão rápido quanto meu dinheiro. No fundo, acho que sempre soube que ninguém ficaria ao meu lado. Sempre soube que o respeito e a admiração deles eram tão vazios quanto as promessas de lealdade. Hoje me vejo aqui, desmoronando, espero deixar tudo para trás, a casa, os carros, o status, tudo. O que antes parecia sólido virou pó. Agora, sem dinheiro e sem ninguém para recorrer, estou partindo para um lugar que nunca imaginei pisar. Uma periferia. Um mundo que me assusta, me desafia, que é o completo oposto do universo onde sempre fui rei. Será que estou pronto para encarar essa nova fase? Será que estou pronto para a humilhação e a derrota? Talvez eu mereça isso, talvez o destino só esteja tentando esfregar na minha cara que a vida não é só sobre poder ou controle, mas enquanto dirijo para esse novo bairro, não sinto nada além de uma raiva surda, uma frustração misturada com uma dor que nunca vai embora. Estou aqui sem saber o que vai acontecer. Lara era tudo que a periferia representava de melhor, cheia de vida, energia e amor pela sua comunidade. Nascida e criada ali, conhecia cada canto, cada vizinho e, principalmente, cada jovem que, como ela, já sonhou em ter uma vida diferente, livre das dificuldades e da violência que muitas vezes assombravam as esquinas do bairro. Apesar da dureza da vida, Lara sempre se manteve leve e espirituosa, alguém que nunca perdia o sorriso no rosto, mesmo nas adversidades. Ela dedicava grande parte do seu tempo a ensinar hip-hop para os jovens da comunidade. O hip-hop não era só dança, para Lara, era uma ferramenta de transformação. A música, a batida, o movimento, tudo isso servia para resgatar aqueles jovens que estavam à beira de tomar caminhos perigosos. Ela os tirava das ruas, das influências ruins, das gangues. Com ela, eles tinham um lugar onde poderiam expressar o que sentiam, onde podiam ser quem eram, sem julgamentos. O coração generoso de Lara também tinha suas consequências. Vivendo de bicos e do pouco que ganhava nas aulas de dança, ela se via constantemente apertada financeiramente. Assim, decidiu alugar a casa grande da frente para juntar algum dinheiro e continuar seu trabalho voluntário. Era um sacrifício morar na edícula dos fundos, mas, para ela, valia a pena se fosse para fazer a diferença na vida de alguém. Foi então que Miguel apareceu. No momento em que ele colocou os pés na sua casa para alugar o espaço, Lara soube que estavam em mundos completamente diferentes. Miguel se vestia impecavelmente, com uma postura rígida e um olhar frio que parecia condenar tudo ao redor. Ele tinha um jeito arrogante, uma expressão de quem havia perdido algo, mas se recusava a mostrar qualquer fragilidade. Estava ali, na periferia, mas carregava uma aura de superioridade, como se, em qualquer momento, fosse fugir daquele ambiente que tanto desprezava. Lara olhou para ele e quase deu risada. Almofadinha foi a palavra que surgiu na sua cabeça no instante em que ele abriu a boca para falar, com aquele tom calculado, medindo as palavras e tentando esconder o desagrado por estar ali. Mas o aluguel da casa era uma oportunidade que ela não podia recusar. E,
Apesar de seu instinto gritar que esse homem traria problemas, ela cedeu e alugou espaço para ele. Desde o início, era óbvio que Miguel e Lara não se dariam bem. No primeiro dia em que Miguel entrou na casa, percebeu que o bairro era barulhento. Crianças brincavam na rua, músicas tocavam em volume alto, e havia uma energia de movimento constante que lhe parecia caótica. Ele fechou a porta, tentando abafar o som da festa que algum vizinho estava fazendo, enquanto pensava em como sobreviveria naquele ambiente. Como alguém poderia gostar de viver em um lugar assim? No dia seguinte, ao cruzar com Lara no quintal, ele tentou expressar sua insatisfação. Vocês não têm horas para tudo isso aqui? O barulho, as crianças gritando, música alta o tempo todo. Isso não incomoda ninguém? Perguntou, com aquele tom arrogante de quem não estava acostumado a pedir nada a ninguém. Lara, sem deixar barato, ergueu uma sobrancelha, cruzou os braços e respondeu com firmeza. Se te incomoda tanto, Miguel, talvez o problema não seja o lugar, mas você. Aqui é a periferia, a gente vive intensamente. Tem festa, tem risada, tem vida. Se não está acostumado, paciência. Quem veio pra cá foi você, lembra? Miguel a olhou com desdém, tentando conter o próprio desgosto. Como ela ousava falar assim com ele? Sempre fora um homem respeitado, admirado, que ditava as regras e não as recebia. O jeito despojado de Lara, a forma como ela parecia não se importar com sua opinião ou aprovação, o tirava do sério. E pior, ele não conseguia entender como ela podia ser tão feliz em um lugar que ele via como um martírio. Mas Lara não se intimidava com aquele olhar de reprovação. Para ela, Miguel era uma caricatura viva de tudo que ela desprezava, alguém que acreditava que o dinheiro comprava tudo, inclusive o direito de julgar as outras pessoas. Ela não conseguia entender como alguém poderia viver tão desconectado das outras pessoas, sem se importar com o que estava ao redor. Dias depois, outra situação gerou faíscas. Lara estava no quintal, ensaiando uma coreografia com alguns dos jovens da comunidade. O som do hip-hop enchia o ar, e ela e os jovens riam e dançavam, livres, enquanto ela gritava palavras de incentivo, os empurrando a se soltarem mais, a colocarem sua essência nos movimentos. Miguel saiu de casa, visivelmente incomodado. Ele olhou para o grupo com aquele ar crítico, como se os movimentos e o estilo deles fossem algo inferior. Vocês não têm nada melhor para fazer? Ele disse, olhando especificamente para Lara. Isso é só um monte de gente pulando e se movendo de forma descoordenada. Lara olhou, com uma mistura de surpresa e irritação. Ela riu, um riso irônico, antes de responder. Descoordenada? É isso o que você pensa? Só porque você não entende, não significa que seja inferior. Isso aqui é mais que dança, é expressão. Algo que, pelo visto, você nunca entendeu. Talvez se você parasse de se achar tanto, conseguisse ver além da sua bolha. Ele bufou, completamente desconcertado pela resposta dela. Aquela moleca, como ele a chamava em seus pensamentos, ousava lhe dar lição de moral, como se soubesse mais sobre a vida do que ele, alguém que já experimentou o auge do sucesso e a devastação da perda. Ele, que tinha vivido a sofisticação e a elegância com sua falecida esposa, olhava para Lara e via alguém que ele achava simples demais. E essa simplicidade o irritava. Ela usava roupas casuais, falava com todo mundo sem restrição, chamava os jovens pelo nome, se importava com cada um deles. Ao contrário de sua falecida esposa, que era contida e refinada, Lara era como uma tempestade. Ele se perguntava como alguém poderia viver assim, sem restrições, sem se importar com opiniões. Lara, por outro lado, começou a perceber que, por trás daquele jeito arrogante, havia algo mais em Miguel. Um vazio, talvez. Ela sentia que ele estava perdido, que carregava um peso invisível que não permitia que ele visse o mundo como ela via. Era difícil, mas ela começou a ver que talvez ele não fosse apenas um almofadinha snob. Talvez houvesse um motivo para ele ser tão fechado, tão amargurado. Ainda assim, ela não se deixaria intimidar. Todas as vezes que ele a provocava, ela revidava, sem medo.
E ele, por mais que tentasse se manter distante, não conseguia evitar. Cada vez que se aproximava dela, mesmo que fosse para discutir, acabava se vendo intrigado, curioso sobre aquela moleca de espírito indomável. O que ele ainda não sabia era que, por mais que tentasse, jamais seria capaz de ignorá-la. Porque Lara, com seu jeito intenso e espontâneo, estava prestes a derrubar todas as barreiras que ele havia construído ao redor de si. E, no processo, talvez ela fosse capaz de trazer à tona uma nova versão de Miguel, uma que ele sequer sabia que existia. A cada dia que passava, Lara via Miguel chegar do trabalho com aquele mesmo olhar de desaprovação e cansaço, como se o mundo ao seu redor fosse uma inconveniência. Ele passava reto por ela e pelo grupo de jovens que estava sempre reunido em frente à casa, às vezes rindo alto, outras vezes dançando ao som de uma música animada. Lara não se continha e sempre lançava um comentário, uma provocação. "Ei, vem participar, almofadinha!" Ela gritava com aquele sorriso largo no rosto, sabendo que o apelido irritava. Miguel lançava um olhar frio, quase indiferente, e seguia em frente, ignorando a proposta. Mas Lara não desistia. Havia algo nele que a deixava intrigada, uma espécie de vulnerabilidade escondida sob aquele manto de arrogância e desprezo. Por mais que ele tentasse passar a imagem de alguém forte e impenetrável, Lara sabia reconhecer tristeza quando havia. Ela sabia o que era perder, o que era lutar e carregar um peso no peito. Miguel era muito mais do que ele deixava transparecer. Os dias se transformaram em semanas, e, apesar das rejeições constantes, ela continuava tentando. Insistia para que ele ajudasse nas aulas de dança, para que conhecesse os jovens, que colocasse as mãos na massa e se envolvesse com a comunidade. Mas ele mantinha o olhar frio, preso em sua própria solidão, como se a proximidade com aquelas pessoas ameaçasse sua última linha de defesa. A insistência de Lara não era apenas teimosia ou capricho. Aos poucos, ela percebeu que o que sentia por ele estava mudando. No início, era só irritação, ela o via como alguém esnobe e perdido, alguém que precisava ser acutucado para sair da bolha em que se encontrava. Mas, com o passar do tempo, Lara começou a perceber outra coisa. Ela sentia curiosidade, uma vontade genuína de entender o que se passava na cabeça dele. De onde vinha aquela dor silenciosa que ele carregava? Ela começou a observar Miguel com mais atenção, captando os pequenos detalhes que ele tentava esconder. Havia um cansaço em seu olhar, uma espécie de vazio que aparecia principalmente quando ele achava que ninguém estava vendo. Aquela expressão de quem havia perdido algo importante se agarrava à sua arrogância como última defesa. Por baixo de toda aquela pose, Lara enxergava um homem quebrado, alguém que lutava contra fantasmas invisíveis. E isso a comoveu. Ela não sabia ao certo quando, mas em algum ponto daquela convivência, seu coração se abriu para ele. Talvez tenha sido ao vê-lo sozinho, tarde da noite, sentado na varanda da casa, com os olhos perdidos no nada, um copo de vinho na mão. Ou talvez tenha sido no dia em que ela o viu abraçando o retrato de uma mulher, um abraço cheio de saudade e dor. Naquele momento, Lara percebeu que Miguel não era apenas um almofadinha. Ele era alguém que tinha amado profundamente e que agora carregava um buraco em seu peito. Essas descobertas mexeram com ela de um jeito que não esperava. O que antes era só implicância e provocação, agora se tornava uma vontade genuína de ajudá-lo, de vê-lo sorrir. Ela queria mostrar a ele que ainda havia alegria no mundo, que as pessoas ao redor dele poderiam preencher o vazio que ele carregava, se ele permitisse. Lara tentava, com cada gesto e cada palavra, quebrar as paredes que Miguel havia erguido. Ela se pegava desejando que ele sorrisse mais, que falasse mais, que confiasse nela. O coração dela acelerava a cada vez que ele olhava em sua direção, mesmo que fosse com aquele ar de irritação. E, sem que percebesse, ela começou a se importar de verdade com ele. A cada dia, seu carinho por ele crescia, mesmo quando ele rejeitava suas tentativas de aproximação. Lara sentia uma mistura estranha de frustração e esperança. Sabia que era teimosa, mas aquilo já tinha deixado de ser apenas uma provocação para se tornar uma missão pessoal. Ela queria tirá-lo da tristeza que o consumia. Queria ser a luz que ele precisava. Havia algo de irresistível na ideia de ver Miguel se transformar, de ser a responsável por trazer cor de volta à vida dele.
E, em seu coração, Lara se dava conta de que aquele homem, por mais duro e fechado que fosse, havia encontrado uma maneira de despertar sentimentos que ela achava que não sentiria por alguém como ele. Era uma noite chuvosa e pesada, daquelas em que o som da chuva batendo nas telhas parecia trazer uma calma forçada, como se o céu estivesse tentando abafar todas as preocupações e dores que as pessoas carregavam. Lara estava voltando para casa depois de uma aula de hip hop especialmente animada, e, apesar da chuva, sua energia transbordava. Ela corria pela calçada molhada, rindo sozinha da intensidade do aguaceiro, mas, em um momento de descuido, seu pé escorregou em uma poça e ela caiu com força no chão. A dor foi imediata, latejante e intensa em seu tornozelo. Ela tentava se levantar, mas cada tentativa só aumentava o desconforto. Encharcada e frustrada, Lara estava prestes a soltar um grito de dor e frustração quando uma sombra surgiu por entre a cortina de chuva. Era Miguel, que acabava de chegar do trabalho, com seu rosto sempre carregado de cansaço e aquele olhar frio que ele mantinha com tanta determinação. Ao ver Lara caída no chão, toda molhada e claramente machucada, uma onda de empatia avassalou-o quando a viu ali. Ele se aproximou rapidamente, sem se importar com a chuva, e a pegou nos braços, sustentando-a com firmeza, mas também com uma gentileza que Lara não esperava. "Vamos, vou te levar para dentro", disse ele, sem esperar qualquer resposta dela. Ela tentou protestar, mas a dor no tornozelo a impediu de resistir. Miguel a levou até sua casa, com passos cuidadosos, tentando mantê-la o mais confortável possível. Assim que chegaram, ele a acomodou no sofá e foi até a edícula onde ela morava, pegando uma muda de roupas secas. "Vá tomar um banho quente. Vai ajudar com o frio e com a dor", ele disse, colocando as roupas ao lado dela. "Depois vista isso." Surpresa com o cuidado, Lara fez o que ele disse, sem questionar. O banho quente aliviou sua dor, e, por um momento, ela sentiu uma paz inesperada. Quando saiu, vestida com roupas secas, encontrou Miguel na cozinha, tentando, desajeitadamente, esquentar uma sopa pronta que havia comprado no mercado. "Espero que você goste de sopa enlatada. Não é exatamente uma refeição gourmet", ele disse, com um leve sorriso que iluminou seu rosto por um segundo, antes de voltar ao seu semblante sério. Eles se sentaram na mesa, e ele a serviu com delicadeza, depois colocou uma xícara de chá quente diante dela. O ambiente estava estranhamente aconchegante, e, por um breve instante, parecia que as diferenças entre eles haviam desaparecido. "Então, o que aconteceu para você perder tudo assim?" Ela perguntou, quebrando o silêncio, a voz suave, mas curiosa. Miguel respirou fundo. Ele hesitou, mas, talvez pelo ambiente acolhedor ou pelo cansaço de carregar o peso de seu segredo sozinho, ele decidiu se abrir. "Fui traído, por alguém muito próximo", ele começou, o olhar distante. "Alguém em quem eu confiava. Perdi tudo em um piscar de olhos. Negócios, dinheiro, e até minha própria casa." Ele deu uma risada amarga. "Engraçado, não é? Um dia você está no topo do mundo, no outro, você está aqui, na periferia, sem nada." Lara o observava, sem interrompê-lo, apenas ouvindo cada palavra. Ela via a dor em seus olhos, o peso de cada lembrança que ele carregava. Ele contou sobre a perda de sua esposa, o luto que o consumia, e como havia se tornado um homem amargo e arrogante, achando que isso o protegeria de qualquer outra dor. O silêncio que seguiu foi profundo, quase reverente. Ela sentia uma mistura de compaixão e respeito pelo que ele havia passado. Após um momento, Miguel levantou os olhos para ela, curioso. "Mas e você, Lara? Por que escolheu viver aqui? Você estudou, se formou, poderia estar em qualquer lugar, mas passa o tempo com jovens da comunidade e parece viver como se..." Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas, "como se você não tivesse preocupações." "Por quê?" Lara suspirou, o sorriso no rosto desaparecendo enquanto pensava em seu passado. "Eu perdi um irmão para esse mundo, Miguel", ela respondeu, a voz levemente embargada. "Ele se envolveu com as pessoas erradas, tomou decisões ruins, e eu não consegui salvá-lo." Ela fez uma pausa, os olhos perdidos em alguma memória distante. "Desde então, decidi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para evitar que outros jovens tivessem o mesmo destino."
Eu dou aula de hip hop, organizo eventos, tento trazer esperança para esses garotos e garotas. Mostrar a eles que existe outra opção, outro caminho. Miguel ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Ele nunca tinha imaginado que por trás daquela alegria contagiante e daquela energia vibrante, havia uma história de dor e perda. Lara não era apenas a moleca barulhenta que ele imaginava. Ela era uma mulher de força, alguém que dedicava sua vida aos outros, mesmo carregando seu próprio fardo. Uma nova sensação começou a crescer dentro dele. Não era mais apenas uma curiosidade, era admiração, um respeito profundo que ele não esperava sentir. Ele a observou enquanto ela falava sobre as aulas de dança, sobre os eventos que organizava, sobre as risadas e as pequenas vitórias que compartilhava com os jovens. Ela não fazia aquilo por orgulho ou vaidade, fazia porque se importava de verdade. E, enquanto ela falava, ele percebeu que o sorriso dela o encantava mais do que queria admitir. Lara não era como nenhuma mulher que ele já havia conhecido. Ela era o oposto de sua falecida esposa, mas, de alguma forma, havia algo nela que começava a derreter o gelo ao redor de seu coração. Lara, por outro lado, já estava perdida. A compaixão que sentirá por ele aos poucos se transformava em algo mais. Ver aquele homem, que antes parecia tão distante e inalcançável, abrir seu coração e compartilhar suas feridas fez algo dentro dela florescer. Ela via, por trás daquela fachada arrogante, um homem vulnerável e machucado, alguém que precisava de carinho, alguém que ela queria proteger. O jantar continuou, mas o silêncio entre eles agora era diferente. Era carregado de significados, de palavras não ditas e sentimentos que, aos poucos, começavam a brotar. Naquela noite, ambos perceberam que, mesmo sendo tão diferentes, suas almas tinham mais em comum do que imaginavam. E, no fundo, Lara sabia que não estava apenas ajudando Miguel a sair de sua tristeza, ela também estava se apaixonando, mesmo sem querer, por aquele homem de coração machucado. Naquela noite, após o jantar e as confidências, Miguel insistiu para que Lara dormisse em sua cama. Não vou deixá-la voltar para aquela edícula com o tornozelo machucado, e o sofá não é nem um pouco confortável. A cama é sua por hoje, ele disse, com uma firmeza que não permitia discussões. Lara tentou protestar, mas a dor no pé e o cansaço do dia a convenceram. Além disso, ela não podia negar que uma cama quente e aconchegante era uma proposta tentadora. Concordou, relutante, enquanto Miguel se acomodava no sofá da sala. A casa estava mergulhada em silêncio, e o som da chuva caindo suavemente do lado de fora, dava ao ambiente uma atmosfera quase mágica. No meio da madrugada, Lara se encontrou acordada, os pensamentos vagando. Um impulso inexplicável a levou a espiar a sala, onde Miguel dormia. Ela se aproximou silenciosamente, os passos leves, e o encontrou deitado no sofá, com o rosto relaxado, longe de toda aquela dureza habitual. Era a primeira vez que ela o via assim, vulnerável, e o coração dela deu um salto inesperado. Ele parecia tão diferente, quase indefeso, uma imagem que contradizia totalmente o homem amargo e arrogante que ela conhecia. Seu coração acelerou, e ela ficou ali, observando-o por mais alguns segundos. Sentiu algo se agitar em seu peito, algo que ela tentava reprimir. "O que estou fazendo?", murmurou para si mesma, e rapidamente voltou para o quarto, tentando afastar aquelas emoções confusas. No dia seguinte, era sábado. Quando Miguel acordou, encontrou Lara já de pé, preparando o café com aquele sorriso que ela sempre carregava no rosto, apesar das circunstâncias. "Hoje você vem comigo, Miguel. Vou te mostrar o projeto que faço com os jovens da comunidade", anunciou, com uma determinação que não admitia um não como resposta. "Eu? Ir até lá?" Ele bufou, já prevendo o desconforto que sentiria. "Não é meu lugar, Lara." "Claro que é." Ela rebateu, com uma empolgação quase infantil. "Você precisa conhecer as pessoas daqui, sentir a energia dessa comunidade. E quem sabe até aprender a dançar hip hop, hein?" Ela riu, enquanto ele revirava os olhos. Relutante, ele aceitou o convite. No fundo, uma parte dele estava curiosa. Algo na intensidade de Lara o cativava, e ele não conseguia simplesmente rejeitar a ideia.
Assim que chegaram ao local onde Lara dava suas aulas, uma quadra de esportes aberta, ele percebeu o quanto ela era amada e respeitada ali. Jovens de todas as idades corriam para cumprimentá-la, e ela retribuía cada sorriso, cada abraço com um carinho genuíno. Miguel observava à distância, tentando manter seu habitual semblante sério, mas não podia ignorar a admiração que começava a brotar dentro dele. Lara o chamou para mais perto, apresentando-o aos adolescentes, mas ele manteve-se reservado, os braços cruzados, como se construindo uma barreira invisível. Ela deu de ombros, sorrindo com o olhar travesso. Vem, almofadinha. Não precisa ter medo de se sujar. Ela riu, provocando-o. Ele suspirou, fingindo impaciência, mas seguiu-a, mesmo que hesitante. A princípio, ele apenas observava, com uma postura defensiva, sem querer se envolver. Mas, à medida que as horas passavam, ele não pôde deixar de notar o impacto que Lara tinha naqueles jovens. Ela os ensinava com paciência, incentivava a cada movimento de dança, mostrava a eles que eram capazes de criar algo belo e expressivo. Em certo momento, enquanto ele observava um garoto de expressão insegura, tentando acompanhar os passos de dança que Lara ensinava, algo dentro dele se mexeu. Ele viu o reflexo de sua própria insegurança naquela criança, como se o jovem também estivesse lutando contra suas próprias limitações, buscando uma saída para suas próprias dores. Ei, Miguel! Lara chamou, interrompendo seus pensamentos. Quer tentar? Ela sorriu, os olhos brilhando de entusiasmo. Ele balançou a cabeça, a expressão fechada. Isso não é para mim, Lara. Não vejo sentido nessas coisas. Ela o encarou com aquele olhar firme que o desarmava todas as vezes. Sabe, Miguel, nem tudo precisa fazer sentido. Às vezes, é só sobre se conectar com algo além de nós mesmos, algo que traz um pouco de leveza, de alegria. Ele a observou, sem palavras, sentindo a intensidade de cada palavra que ela dizia. Pela primeira vez, ele se questionou sobre as certezas que carregava. Viver trancado em sua bolha de amargura e autopiedade, o protegeu até então, mas também o isolara de tudo e todos. Naquela noite, enquanto ele estava de volta em casa, os pensamentos voltaram com força. Lembrou-se dos risos dos jovens, do olhar de orgulho de Lara ao vê-lo se superando, e percebeu que aquela mulher conseguia iluminar até os cantos mais escuros da vida dele. Ela era tão diferente de tudo que ele conhecia, mas talvez, justamente por isso, algo nela o atraía de forma inexplicável. Com o tempo, ele começou a se abrir para participar mais ativamente. Quando um dos garotos da comunidade precisou de ajuda com tarefas de matemática, Lara insistiu para que Miguel ajudasse. Relutante, ele aceitou, e, para sua surpresa, percebeu que havia algo satisfatório em ver o progresso dos jovens, em saber que estava fazendo parte de algo. Cada pequeno ato, cada interação na comunidade, trazia consigo um pedaço de cura para ele. Ele ainda se sentia desconfortável, fora de lugar, mas Lara estava sempre ali, puxando para mais perto, insistindo para que ele olhasse o mundo por uma perspectiva diferente. E ela também começou a ver uma nova faceta de Miguel, uma que poucos conheciam. O homem arrogante e distante que ela conheceu, aos poucos revelava ser alguém profundamente ferido, mas com um coração que, apesar das cicatrizes, ainda tinha a capacidade de sentir. Era difícil para ele aceitar, mas, ao lado de Lara, ele sentia como se pudesse ser alguém diferente, alguém mais leve, mais humano. Miguel não sabia exatamente quando começou a desenvolver um sentimento por ela. Talvez tenha sido ao vê-la dedicar horas ensinando os passos de dança a uma garota que se sentia envergonhada. Talvez tenha sido ao perceber que ela se lembrava de todos os detalhes de sua história, como se ele fosse importante para ela. E Lara, que sempre via o melhor em todos, agora via algo mais em Miguel. Ela sabia que ele carregava um passado doloroso, e que isso tornará a pessoa amargurada que conhecera. Mas ela também enxergava uma centelha de esperança nele, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder, mas que transparecia em momentos como aquele. No fundo, ela queria curar aquela dor, mostrar a ele que ainda havia beleza no mundo. E, enquanto ele se deixava envolver pela energia e pelos valores dela, Lara sentia que, cada vez mais, Miguel não era apenas um almofadinha perdido na periferia. Ele era um homem quebrado,
mas que tinha potencial para ser alguém com quem ela poderia sonhar em compartilhar algo mais. Ambos estavam mudando, de formas sutis, mas profundas. Cada dia que passavam juntos, cada experiência compartilhada, os aproximava mais. Sem perceber, eles estavam, aos poucos, deixando suas barreiras caírem, e encontrando em cada gesto e palavra, uma conexão que nenhum dos dois imaginou ser possível. Naquela noite, o quintal de Lara estava iluminado apenas pela luz fraca das estrelas. O som distante de uma música ecoava pela periferia, preenchendo o silêncio com uma energia vibrante. Lara, sempre cheia de vida, decidiu aproveitar o momento e colocou uma música animada. Ela caminhou até onde Miguel estava, sentado em uma cadeira no canto, observando tudo de longe, como sempre fazia. "Vem, almofadinha", disse ela, rindo e estendendo a mão para ele. "Vamos dançar." Miguel a olhou com um meio sorriso, mas balançou a cabeça. "Isso não é o meu estilo, Lara." Ela ergueu uma sobrancelha, desafiadora. "Ah, não? E qual seria o seu estilo, então?" perguntou, cruzando os braços e esperando sua resposta. Ele hesitou por um momento, os olhos fugindo dos dela. "Eu prefiro música clássica", respondeu, meio encabulado. "Algo mais elegante." Os olhos de Lara brilharam de imediato, como se ele tivesse acabado de lançar um desafio. "Música clássica? É só isso que você precisa?" E, antes que ele pudesse reagir, ela desligou a música animada e, com alguns toques no celular, colocou uma melodia clássica suave que se espalhou pelo ar noturno. Ela se aproximou dele novamente, sorrindo de um jeito travesso. "E agora? Não é desculpa para não dançar, senhor elegância." Ela pegou a mão dele antes que ele tivesse chance de recusar novamente. Miguel ficou paralisado por um momento, mas o toque dela o fez relaxar, ainda que contrariado. Lara colocou a mão dele em sua cintura, e com a outra mão, segurou sua mão firmemente. Aproximou-se dele, seus olhares se encontrando em um instante de cumplicidade. A princípio, Miguel parecia perdido, tenso, sem saber para onde olhar ou como se mover. Mas, aos poucos, o ritmo da música o acalmou, e ele começou a seguir os passos dela, conduzido por sua leveza e naturalidade. A proximidade entre os dois criou uma tensão diferente, uma energia que ele nunca sentirá antes. Lara estava tão próxima, seu rosto a poucos centímetros do dele, os olhos fixos em um ponto invisível, enquanto ela o guiava suavemente pela música. Os pensamentos dele ficaram confusos, a barreira que ele sempre mantinha entre eles começou a se desfazer. Ele podia sentir o calor do corpo dela, o perfume suave que emanava de seus cabelos, e o sorriso leve que dançava em seus lábios. Ela não era como nenhuma outra mulher que ele conhecera, havia algo nela que o desarmava completamente, que o fazia questionar tudo o que ele acreditava saber sobre o que realmente importava. Lara, por sua vez, sentia cada batida de seu próprio coração acelerar com a proximidade. Miguel, aquele homem que inicialmente parecia inalcançável, agora estava ali, ao seu alcance, vulnerável, sem a armadura de arrogância que sempre o cobria. Ela sentia sua respiração, seu toque hesitante, e cada gesto dele era como um pedaço do muro que desabava. Quando a música finalmente terminou, eles continuaram ali, parados, em silêncio, sem saber ao certo como encerrar aquele momento. Havia algo não dito entre eles, uma tensão suave que preenchia o ar e que nenhum dos dois parecia disposto a quebrar. Finalmente, Lara sorriu, um sorriso tímido, diferente do habitual, e se afastou devagar, sem dizer nada. Miguel também ficou em silêncio, apenas observando-a, ainda tentando processar os sentimentos confusos que se agitavam dentro dele. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo, com o som do celular tocando. Era seu advogado, e ele atendeu, ainda com os acontecimentos da noite anterior na mente. Após alguns segundos de conversa, ouviu a notícia: sua fortuna havia sido recuperada. Ele sentiu uma onda de alívio e felicidade, mas, ao mesmo tempo, um conflito surgiu em seu peito. Esse era o momento que ele tanto aguardara, a chance de voltar a ser quem era, de reocupar seu lugar no mundo ao qual sempre pertencera. Mas, ao mesmo tempo, ao pensar em Lara, o quintal, e a dança sob as estrelas, algo nele hesitou.
uma parte dele se sentia tentada a ficar, a explorar o que estava nascendo entre eles, mesmo sem entender exatamente o que era. Mais tarde, ele decidiu se despedir de Lara. Foi até a casa dela e a encontrou com seu sorriso de sempre, mas ao contar que estava de partida, viu o brilho nos olhos dela diminuir, ainda que ela tentasse disfarçar. Ele não sabia como colocar em palavras o turbilhão de sentimentos que o consumia. Eu preciso ir. Minha vida está esperando por mim, disse, como uma justificativa, mas sem convicção. Lara sentiu, o sorriso murchando levemente. Claro, Miguel. Eu sabia que você voltaria para sua vida um dia. Só não sabia que seria tão cedo. Eles trocaram um último olhar, e ele sentiu que algo dentro dele se despedaçava. Sem mais palavras, ele se afastou, deixando para trás o cheiro das ruas, a energia da comunidade, e principalmente, o calor de Lara, que ainda pulsava em sua memória. Miguel estava de volta à sua mansão. As paredes impecavelmente decoradas, os móveis luxuosos, a vista majestosa, tudo que ele sempre considerou o símbolo do seu sucesso, agora parecia vazio, sem brilho. Ele andava pelos cômodos amplos e bem mobiliados, mas sentia um peso no peito, um buraco que ele não conseguia explicar. Cada canto parecia ressoar com lembranças de Lara, do seu riso despreocupado, da maneira como ela desafiava a cada uma de suas certezas, e de como ela o fazia enxergar o mundo de uma maneira completamente nova. Nos primeiros dias, ele tentou se convencer de que era apenas uma questão de adaptação. Ele havia passado tanto tempo fora daquele mundo que era normal sentir-se deslocado. Mas o incômodo não passava. Na verdade, ele só parecia crescer. E, com o tempo, Miguel começou a perceber que a dor que ele sentia não era mais pela perda de sua esposa, como ele inicialmente pensara. O que o consumia agora era a falta de Lara. Ela, de alguma forma, havia preenchido sua vida, devolvendo a ele o brilho, a alegria, algo que ele acreditava estar perdido para sempre. Enquanto estava sozinho em sua mansão, Miguel tentava ocupar a mente, mas tudo ao redor parecia vazio. Ele andava de um lado para o outro, perdido em pensamentos, até que, ao ligar a TV para distrair-se, viu algo que fez seu coração disparar. Em um canal qualquer, uma cena inesperada apareceu, um filme romântico, onde o casal dançava juntos sob a luz suave de uma sala escura. A lembrança da última vez que dançara com Lara invadiu seus pensamentos, e ele se viu de volta naquele momento, sentindo o toque dela, o calor de seu corpo junto ao dele, o perfume delicado que ficará em suas roupas. Ele fechou os olhos por um instante, deixando que as memórias tomassem conta dele. As risadas dela, as brincadeiras, o jeito despreocupado com que Lara o desafiava e o fazia enxergar o mundo de uma forma diferente. Era como se ela tivesse trazido cor, de volta à vida cinzenta que ele havia construído ao redor de si mesmo. Foi ali, naquela sala solitária e fria, que Miguel finalmente entendeu o que sentia. A falta que ele sentia de Lara não era apenas saudade, era algo muito mais profundo. Lara não era apenas alguém que o ajudara a enfrentar uma fase difícil, ela era a razão pela qual ele queria ser um homem melhor, a mulher que fizera seu coração voltar a bater com paixão e alegria. Com um sorriso triste, ele se deu conta de que havia retornado à sua mansão, e recuperado sua fortuna, mas o que realmente lhe faltava era ela. Lara era o verdadeiro lar que ele buscava, a paz que ele nunca encontrara no luxo. Foi então que tomou uma decisão. Ele pegou o telefone, respirou fundo e ligou para ela. "Lara?" disse ele, tentando controlar a emoção na voz. "Miguel?" Ela soava surpresa, e talvez um pouco hesitante. "Você me mostrou seu mundo, me ensinou tanto. Acho que está na hora de eu retribuir. Gostaria que viesse jantar comigo, aqui na minha casa." Ele hesitou por um instante antes de continuar. "Quero apresentar o meu mundo para você, Lara." Depois de um momento de silêncio, ela respondeu com um sorriso na voz. "Está bem, almofadinha. Eu aceito." Na noite marcada, ele mandou o motorista buscá-la e enviou um vestido lindo, algo que ele imaginava que realçaria a beleza dela, mas sem perder a essência de quem ela era. Quando ela chegou à mansão, Miguel foi ao encontro dela e, ao vê-la sair do carro, sentiu o coração disparar.
Lara estava radiante, usando o vestido como se sempre pertencesse a ele, mas mantendo o ar de independência e simplicidade que ele tanto admirava. Você está incrível, Lara, disse ele, sinceramente admirado. Ela sorriu, um pouco tímida, mas divertida. Obrigada, Miguel. E, depois de uma pausa, completou brincando. Nem parece que sou eu mesma. Eles foram para o salão de jantar, onde conversaram durante a refeição. Ela contou mais sobre o projeto na periferia, sobre os jovens que ajudava e os sonhos que tinha para transformar o lugar. Ele, por sua vez, abriu-se sobre suas próprias ambições, as lições que aprendeu, e como ela o fizera ver o mundo com outros olhos. Depois do jantar, Miguel caminhou até o centro da sala e ligou uma música suave, uma melodia clássica. Ele estendeu a mão para ela. Me concede essa dança? Lara sorriu, pegando a mão dele, e os dois começaram a dançar ali, no centro da sala. A música clássica ecoava pelo ambiente, e eles se moviam em sintonia, como se já tivessem feito aquilo milhares de vezes. Havia uma tensão no ar, uma intensidade nos olhares que iam além das palavras. Enquanto dançavam, Miguel aproximou o rosto dela e sussurrou. Da última vez que dançamos, fiquei com muita vontade de fazer uma coisa. Ele parou por um segundo, hesitante. Mas não sabia se teria sua permissão. Lara ergueu o rosto, seus olhos brilhando, um sorriso travesso surgindo em seus lábios. Se for para me beijar, Miguel, então faça logo. Ele não hesitou mais. Aproximou-se lentamente, seus lábios se encontrando em um beijo suave, profundo, carregado de sentimentos que ambos reprimiam por tanto tempo. Naquele momento, todos os muros que ele ergueu ao longo da vida se desmancharam. Ele estava vulnerável, entregue, e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente completo. Quando o beijo terminou, Lara olhou nos olhos e sussurrou. Acho que estou apaixonada por você, almofadinha. Miguel sorriu, acariciando o rosto dela. Eu pensei que estava voltando para o meu mundo. Mas, na verdade, descobri que o meu mundo é você, Lara. Eles se abraçaram, deixando que o silêncio e o carinho falassem por eles. Pouco tempo depois, Miguel e Lara se casaram em uma cerimônia íntima, rodeados pelos amigos de Lara da comunidade, e pelos poucos amigos de Miguel que, como ele, aprenderam a admirar aquela mulher tão autêntica e vibrante. Após o casamento, Miguel decidiu investir em um grande projeto na periferia, onde Lara continuava dando aulas de hip hop e balé para os jovens. Agora, ele também participava, ensinando noções de administração e finanças, ajudando a preparar aqueles jovens para um futuro melhor. Juntos, eles formaram uma equipe, uma parceria de vida e amor, transformando a comunidade e fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. A mansão continuava ali, como um símbolo do passado de Miguel, mas agora era, ao lado de Lara, que ele realmente se sentia em casa. E juntos, construíram não apenas um lar, mas uma nova vida onde o amor, a compaixão e o propósito eram os alicerces. E assim, eles viveram felizes, sabendo que, apesar de todas as diferenças, encontraram um no outro que sempre buscavam, um amor verdadeiro, transformador e eterno. Ei pessoal, quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor? Está disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.